Então, para todos, muito boa tarde. Iniciamos aqui mais uma edição do programa Prova dos 9. De 15 em 15 dias olhamos pela atualidade local e regional e aqui trazemos alguns dos temas que são notícia durante esse espaço de tempo. E para debatermos esses mesmos assuntos, temos em estúdio pelo Partido Social Democrata João Carlos Almeida, pelo PS Vítor Cavalheiro. O primeiro tema tem a ver com o assunto da semana, podemos dizer assim. Já foi amplamente aqui debatido em todas as temporadas deste programa, mais até se calhar do que uma vez, e tem a ver com a Estrada Nacional 238. Agora ficamos a saber que há um estudo prévio, já está nas mãos dos autarcas de Sertã e também de Ferreira do Zezer, mas por aquilo que eles foram dizendo ao longo desta semana, este estudo prévio não satisfaz nem a um lado nem ao outro nos dois concelhos. Por isso mesmo vai ter de ser amplamente discutido. E nós começamos já por aqui, começamos já pelo João Carlos Almeida, depois de termos ouvido Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e Habitação, dizer esta semana de que há este estudo prévio. Afinal, por aquilo que se sabe, não será... Também não o temos para podermos olhar para ele e discuti-lo mais amplamente, mas por aquilo que foi dito pelos vários atores, nenhum nem outro autarca estará muito contente com esse mesmo estudo prévio que existe já nesta altura para esta estrada. Boa tarde. Então, boa tarde, Luís Fiscaia, e cumprimento também o Vítor Cavalheiro e todo o auditório. Sim, pelas notícias que temos conhecimento, não é para ficarmos muito satisfeitos, nomeadamente os nossos autarcas, porque defendem um troço que encurte distâncias, que reduza os tempos de viagem e que, de facto, seja uma obra que no fundo, não seja uma simples... seja uma requalificação que no fundo... que traga a mais-valia para o nosso Concelho de Sertã e, nomeadamente, para Sernancho do Bom Jardim. O que tem aqui falado é evidente que não podemos estar satisfeitos porque o que ouvem falar do Ministro é positivo para já de sabermos que este problema está a ser discutido em plena Assembleia do país e que é conhecido politicamente. Portanto, isso já é uma conquista que nós conseguimos. Agora... Fizeram o pleno, portanto, os vários deputados eleitos pelos vários círculos, nomeadamente a PSD, com a deputada por Santarém também, a deputada eleita por Castelo Branco, falaram sobre esta matéria e depois também o deputado do PS eleito por Santarém também a falar sobre esta estrada. Exatamente, e isto prova que a união faz a força e, portanto, por muitas vezes que o canto vai à fonte, um dia pode partir, e neste caso fomos ouvidos, ou começamos a ser ouvidos por um problema que começa a ser do conhecimento, até porque foi aprovado nessa mesma Assembleia, que era uma necessidade aqui no centro do país. E, portanto, não podemos ficar satisfeitos porque, pelo que ouvem falar do Ministro, e que foi também ventilado, não refere o traçado entre Val da Ursa e Ferreira do Zezer, apenas refere, no fundo, dois taludes que estão em obras, ou que vão estar em obras, e, portanto, e como eu tenho dito, e já tenho dito aqui também neste programa mais do que uma vez, esta obra nunca pode avançar sem um projeto, tinha que haver um projeto. Nós nunca conhecemos a essência de um projeto. Foi referido pela Presidente da Comunidade Intermunicipal da Médio Tejo, que estava em estudo, que estava a ser executado um projeto. Finalmente, há um estudo prévio que foi enviado e que está confirmado pelo Presidente da Câmara, foi enviado para análise e para contributos dos municípios. Ora, é aqui que nós agora temos que entrar em força, ou seja, não é do agrado de nenhum dos municípios, não será do agrado da população em geral, mas temos que forçar para que isto seja uma obra de requalificação que sirva as nossas necessidades. E servir as nossas necessidades, como disse o Presidente da Câmara, Carlos Miranda, não podemos, nesta altura, se calhar, exigir que se faça um traçado tipo IC ou IP. Mas, no mínimo, para deixar de andar, como ainda referimos no último programa,
a estragar dinheiro em reparação de taludes e de outros problemas que têm acontecido nesta via, que seja um traçado, no mínimo, idêntico àquilo que foi feito entre a Sertã e Vila de Rei, onde haja um alargamento da via, corte de algumas curvas e, para os carros mais pesados, nas zonas de subida, como nós temos do Ponte de Valdaúrça para logo até chegar cá em cima, no fundo, à entrada de Sernás, grandes subidas, que haja zonas de faixa dupla para ultrapassagens, como há a semelhança desse traçado que estamos a falar, que liga Sertã a Vila de Rei. E, portanto, é evidente que isto será o mínimo que nós podemos exigir ao poder político, e será esses contributos que eu espero que, em conjunto dos municípios que estão interessados que é Sertã e Ferreira do Zeza, que se unem, juntamente com os nossos deputados, porque estão lá também para defender a nossa causa, exigir ao ministro, se ele continuar lá, não é? Que nós, com estas coisas todas, não sabemos se este ministro das infraestruturas consegue chegar ao final desta obra, porque isto de facto está uma debandada num governo jovem, mas que já começa a ficar envelhecido muito rapidamente. Mas, no fundo, é positivo que esteja em cima da mesa a discussão. Nós teremos que nos debruçar sobre o assunto e fazer as melhores propostas e depois batalhar para que, no fundo, não seja um traçado novo, não seja uma IP, uma IC, mas que seja um traçado que encurte viagens e tempos, e não podemos nunca aceitar que este traçado seja uma requalificação da Ponte de Valdaúrça para Sernás e não inclua o restante traçado, porque não faz sentido, encurta, melhora, mas a solução para para que isto funcione em pleno terá que ser mesmo a ligação entre Sernás e Ferreira do Zeza e tratado da mesma forma. Portanto, é normal que estejam descontentes, principalmente Sertã não pode estar contente com uma solução destas. Ferreira do Zeza sofrerá menos sempre, mas também, se é como estão a dizer, que pouca intervenção tem no Conselho de Ferreira, também não estarão contentes com a solução e é uma ajuda para nós esse descontentamento. Portanto, vamos aguardar também que esse projeto possa chegar ao nosso conhecimento, quando digo ao nosso conhecimento público em geral, para que nós também tenhamos conhecimento daquilo que se está a discutir e também, de alguma forma, possamos contribuir com algumas propostas. Vítor Cavalheiro, esta é uma matéria que temos aqui já trazido ao longo dos anos. Fica satisfeito com já a existência, pelo menos, de um estudo prévio para esta via? Então, cumprimentar primeiro o João Carlos Almeida, o Luís Pescaia e os ouvintes da Rádio Condestável. Portanto, nós já aqui, é verdade que isto é um tema, já é uma telenovela de há muitos anos que nós vamos falando aqui, e antes de nós já outros falaram, portanto, como toda a gente sabe, como os ouvintes da Rádio Condestável sabem isso perfeitamente. Eu já ouvi falar em tantos estudos e projetos, e depois estão, e depois não estão feitos e não aparecem. Estava aqui a olhar, portanto, em janeiro de 2020, numa notícia, portanto, era da Rádio Condestável, o Presidente da Câmara vai aceitar a intervenção que for feita pela Infraestruturas de Portugal. E dizia que era uma intervenção de fundo, a EN 238 recebe uma intervenção de fundo. Estamos a falar em 2020. Toda a gente se congratulou no Executivo, a vereadora na altura, Cláudia André, o agora atual Presidente, na altura vereador do Partido Socialista, Carlos Miranda, todos acharam que, pronto, muitíssimo bem, ainda bem que vai haver uma intervenção de fundo de 2020. Para haver uma intervenção de fundo, provavelmente teria que haver já alguma coisa em termos de projeto. Eu não sou especialista nessa área, mas teria que haver. Estamos a falar em 2020. Depois isto vai andando, vão aparecendo notícias sequenciais. Em janeiro de 2022, há muito pouco tempo, era
também uma notícia da Rádio Condestável, dizer que o procedimento para a elaboração do projeto de qualificação da EN 230 já foi lançado. Contudo, desconhecemos, portanto, isto é uma afirmação, creio que, da Comunidade Intermunicipal, desconhecemos se o mesmo foi adjudicado ou se terá ficado certo. E agora voltamos novamente a dizer que há um projeto, mas parece que não é projeto, segundo afirma a Câmara, o Presidente da Câmara da Sertã, que não é um projeto, que é, portanto, alguma coisa que está a receber contributos das diversas câmaras que estão intervenientes neste processo, nomeadamente e mais concretamente a Câmara da Sertã e de Ferreira do Zézer. Pronto, e isto acaba por baralhar-nos a nós e baralha toda a gente, que é mesmo assim. E depois acaba também por ser um pouco, ficamos todos incrédulos e não muito confiantes, porque são tantas notícias sobre a 238, são tanta vez a dizer que uma vez que já está feito, que já há projeto, que vai avançar, que é uma obra de fundo, que é uma obra de requalificação, que é cortar curvas, que não é cortar curvas, ficamos completamente baralhados. E agora é mais uma notícia, é mais, pronto, tem alguma coisa de concreto. Dá a entender que o Ministro, pelo menos, olhou, falou da 238. Anteriormente não sei se falaram, mas este falou da 238. Pelo que ouvimos aqui, não terá falado no troço todo, mas isso também não é relevante, porque, como diz o Presidente da Câmara de Ferreira do Zézer, há aqui um entendimento neste momento entre a Ferreira do Zézer e a Sertã. Aliás, quando foi do lançamento da campanha, foi feito lá, foi em conjunto, apareceram os dois candidatos, com os dois presidentes das federações de Santarém e de Castelo Branco, a falar exatamente na 238, e compreende-se que, portanto, isso foi uma ação conjunta, e compreende-se que agora não se separem e continuem a lutar juntos por este objetivo. Mas, como eu digo, continuamos a ficar, eu pelo menos, muitíssimo baralhado. Estou de acordo com as afirmações do Presidente, o Carlos Miranda diz que vão analisar, vão dar os contributos que a Câmara acha que são importantes para a obra. Estou de acordo com ele e com o João Carlos Almeida quando diz que, neste momento, a gente ouve aqui, até aqui no Conselho, e concretamente e mais propriamente em Sernasto do Bom Jardim, muitas vezes, a dizer que isto que é um IC ou uma coisa desse género, IP, está fora de questão, mas um IC. Eu agora concordo com a posição do Presidente da Câmara, do Carlos Miranda, dizendo que, pronto, se for um IC era melhor. Não nos parece que neste momento seja muito viável ou que isso possa acontecer. Mas, portanto, a estrada pode ficar, sem ser um IC, pode ficar realmente com outras condições que não as que tem agora, porque as que tem agora são péssimas. E ele dá aqui como referência, e isso foi na altura até que eu estava na Câmara, quando foi requalificado aquele troço na altura de Sertã, Vila de Rei, e eu acho que ficou bem. Portanto, houve ali realmente, corte de curvas, houve faixas daquelas faixas de aceleração, etc. Eu acho que ficou bem. E aqui, não sendo uma requalificação de fundo, como já se disse que era, acho que podia também, ou não sei qual é, não sei se, portanto, por aquilo que ouvimos aqui do Presidente da Câmara da Sertã, Carlos Miranda, portanto, vão dar um contributo e será mais ou menos nesse sentido, porque todos nós temos consciência que é um assunto que se tem arrastado imenso e que está a tornar-se cada vez de mais difícil resolução. Houve até muitas intervenções, eu achei interessante até uma intervenção que foi feita na Assembleia, estamos a falar da Assembleia Municipal, já se falou na 238 uma dezena ou uma centena de vezes, para não dizer na altura. Portanto, o Nuno Melo fez uma intervenção que eu fui agora ver, portanto, foi publicada, creio que na Rádio Condestável, e é bastante interessante, portanto, mas isto é relativamente quando segurança. Portanto, o troço para requalificação apresenta problemas a nível da segurança e deviam ser revistos. A requalificação economicamente rentável, aquilo que nós vimos falando há muito tempo, mas se calhar agora não vale a pena estar... Isto também é uma coisa mais ou menos recente, mas se calhar não, de acordo com os estudos efetuados, e havia estudos, porque o João Carlos às vezes diz que não há nenhum estudo, mas já aqui dissemos que
pelo menos, de acordo com os estudos efetuados recentemente, esta requalificação, como prevista na subconcessão, 16 milhões de euros de redução, de 16 milhões de euros era o custo da obra, e uma redução de 14 minutos no trajeto. Portanto, havia estudos, não sei se são válidos, se neste momento, portanto, são aproveitados ou não. Há também a promessa da comunidade intermunicipal de priorizar a estrada como uma estrada importante e naquilo que é da comunidade intermunicipal ficou também essa promessa de priorizar essa estrada e de tudo fazer para que ela seja portanto, que a obra venha a ser concluída um dia mais tarde. Pensei, eu também já disse isto aqui várias vezes, que fosse esse um dos motivos da nossa adesão à Média Tejo, infelizmente também não foi. Diz também o Presidente da Câmara, creio que, ou o Presidente da Câmara de Ferreira de Zezer, ou o Presidente da Federação, deputado do Partido Socialista, Hugo Costa, que poucas vezes tenho ouvido falar a nível da comunidade intermunicipal no problema da 238. E eu acho que é um pouco verdade. Aliás, eu fiz lá uma intervenção e, portanto, se calhar até fui criticado por isso, porque aquilo, creio que na comunidade intermunicipal, como estamos a falar para pessoas que normalmente não vêm para a nossa zona, bom, são pessoas que vão, somos 2 concelhos desta zona e depois é tudo para baixo de Tomar, pouco lhes diz a 238, pouco ou nada. Agora, quem tem responsabilidades políticas, nomeadamente a comunidade intermunicipal, a Presidente da comunidade intermunicipal, sabe perfeitamente que esta é uma estrada muitíssimo importante aqui para a nossa zona, para a nossa região, inclusiva, não é? Mas eu continuo a pensar que isto vai ser mais um estudo. Estão a fazer essas obras, esses taludes, portanto, é já dar um jeitinho, porque agora vem o inverno, e oxalá que eu me engano, e depois vamos ficar mais um tempito à espera que o estudo seja concluído e que a obra avance. João Carlos, pegando aqui um pouco no tema da questão do Vítor Cavalheiro, dizer que o Costa diz que foi pouco falada esta matéria na comunidade intermunicipal, é um recado também para todos, digamos assim, embora nesta altura o João Carlos já lá não esteja, mas também para os deputados que fazem parte daquela comunidade que tem que mostrar trabalho e quanto mais não seja, falar sobre ser esse um dos assuntos que deve ser puxado para debate nas próximas Assembleias Intermunicipais. Para todos e particularmente para nós, porque se a Estrada Nacional 238 é pouco falada na comunidade intermunicipal, nós também temos culpa, porque nós também integramos essa mesma comunidade. E eu já fiz parte como deputado intermunicipal, abordámos o assunto, provavelmente podíamos abordar mais vezes. Eu lembro que em Assembleias Municipais na Sertã, uma deputada da altura, que agora já não está, que era a Maria João, raramente passava uma Assembleia Municipal que não falasse da IC8. Portanto, neste programa, inclusive, já passou por cá um comentador do CDS também, que raramente no programa não falava na Nacional 238. Portanto, cabe-nos a nós, os interessados diretos, porque quando eles dizem, o Vítor Cavalheiro estava a dizer, de alguma forma, que quando é discutido e quando ele levantou também o assunto, verificou que, se calhar, da parte deles, seria um assunto menos importante, porque eles não vêm para estes lados. Mas se forem inteligentes, e nomeadamente Tomar, Ferreira do Zezer, Tomar, chegarão à conclusão, e Tomar perdeu muito a nível económico, a nível comercial, porque a Sertã afluía a Tomar. E começou, porque é que deixou de afluir a Tomar? Porque começou a ficar mais próximo, relativamente, de outros centros tão grandes ou maiores que Tomar, porque as vias encurtaram caminhos. E, portanto, se eles não forem inteligentes o suficiente para perceber que nós tendo vias mais rápidas, mais cómodas para fazer este percurso, provavelmente temos tendência a ir fazer muitas mais coisas a Tomar, porque fica mais próximo, nomeadamente Castelo Branco e Coimbra. E, portanto,
é uma falsa questão dizerem que só nos interessa a nós. Interessa-nos só a nós diretamente, principalmente a nós, mas, se forem inteligentes, chegam à conclusão, de facto, que é importante também para eles próprios. E, portanto, dizer que também, para concluir, que sempre batalhei que não existia nenhum projeto a quando a subconcessão, que o Vítor Cavalheiro sempre disse, tinha que haver um projeto, porque se falava em encurtamento, em poupança de 10 ou 15 minutos. Ainda agora aqui citei isso, não é? E, portanto, eu sempre disse, se existisse um projeto, nós deveríamos ter conhecimento dele. Nunca tivemos conhecimento de nenhum projeto. Estudos prévios é uma coisa e os projetos é outra. E neste momento, e mais uma razão para, quando é aqui muitas vezes criticado também por Vítor Cavalheiro, que foi retirado no tempo do PSD, mas por causa da Troika, porque não tinha sido iniciado em primeira mão e, mais uma vez, digo aqui, provavelmente porque também não tinha e não existia um projeto, que era importantíssimo, porque se existisse um projeto, a obra não tinha sido iniciada, mas provavelmente teria grandes probabilidades de o ser. Portanto, não tendo uma coisa, nem tendo outra, foi retirada porque era a questão da poupança e tinha que se cortar em algum lado. Infelizmente, calhou a 238. E, portanto, digamos que a culpa é sempre dos outros, mas de dizer aqui que, no fundo, se as coisas existissem, era mais fácil. E, portanto, neste momento, parte-se do princípio que há um estudo prévio, vai dar um projeto com os nossos contributos. E é isso que nós temos de estar atentos e exigir. Podemos exigir uma IC, depois a solução será aquela que nós, acho que é o mínimo dos mínimos, é uma solução daquela que nós aqui acabamos de falar. Vítor Cavalheiro, seguindo a lógica destas coisas, até vermos máquinas a desbravar a Serra da Mendeira ou outras, irá ainda uma distância muito grande se o processo continuar paulatinamente com todos os trâmites que são necessários. É verdade, porque como nós dissemos, como iniciámos esta conversa, foi efetivamente que isto é um assunto que se arrasta há muito tempo e que se fala tanta coisa que é amanhã, que o projeto está assim, que reduz não sei quantos, que é taludes, que tanta coisa, inclusive aquilo que há pouquinho estava aqui a dizer, depois na altura, estamos a falar em março de 2020, o vereador, na altura, Jorge Coluna, que disse na altura, apesar de se mostrar satisfeito com as últimas notícias, esta que falámos, e notar mais consistência e atitudes mais firmes, o vereador Jorge Coluna lembrou o ditado popular, ver para crer. E já nesta altura, porque ia haver uma intervenção, estava planeada, ia acontecer, não era a ideal, mas era boa, pronto, ia-se aceitar essa intervenção e depois mais tarde pudesse ver para crer, até porque todos os anteriores governos, estamos a falar deste, é um governo do Partido Socialista, prometeram qualquer coisa, mas quando se foram embora, não houve 238 para ninguém. Foi o que ele disse lá na reunião de Câmara. E isto é puramente verdade. Foi em 2020. Agora nós estamos perante mais um facto, mais portanto, uma notícia que para mim tem alguma consistência, uma vez que o Ministro também já falou, não é? Há bocadinho também, quando falei aqui, tem havido aqui uma cooperação entre as duas câmaras. Ainda bem que há, porque anteriormente podia ter havido também, porque dizer, mas agora são as duas câmaras do Partido Socialista, mas antes também eram as duas câmaras do PSD, e eu nunca vi, pelo menos não houve notícias de que alguma vez estas duas câmaras se tivessem, portanto, reunido para, em conjunto, defenderem a 238, nunca vi, e agora já houve. Portanto, quer o Presidente da Câmara de Ferreira de Azevedo, quer o Presidente da Câmara da Sertã, pronto, já falaram, já estão mais ou menos em consonância, já há alguma coisa que eu acho que é, relativamente ao passado, é bastante positivo.
Agora, compete realmente continuar portanto, a não deixar morrer o assunto, que é como diz lá portanto, o deputado Costa, não deixar morrer o assunto, continuar o assunto na política local. A Rádio Condestável nisso tem sido realmente pioneira, tem realmente, não tem deixado morrer o assunto e muitíssimo bem, porque se não fosse assim, não sei como é que era, pronto, não quer dizer que não haja, portanto, outras entidades também preocupadas, mas pronto, mas é verdade que, portanto, é a Rádio Condestável que tem sido a mais batalhadora na 238. E nós aqui também temos aproveitado o tema e temos falado muitas vezes sobre ele. Infelizmente, nunca chegamos a nenhuma conclusão porque não está nas nossas mãos. João Carlos, pronto, não está nas nossas mãos, mas pelo menos fazemos barulho. Exatamente. Pelo menos tem que nos ouvir. Do ver para crer, exatamente, já aqui sublinhar as palavras do Vítor Cavalheiro, a Rádio Condestável tem feito a diferença, felizmente, porque tem sido incansável. E incomoda quando as pessoas que estão envolvidas, de alguma forma, são questionadas publicamente, ficam mais incomodadas do que seja internamente, politicamente, muitas vezes não se chega a saber daquilo que foi tratado. E, portanto, neste caso, a Rádio Condestável tem sido muito, muito útil nas questões, nestas e noutras. Mas também dizer que ver para querer é um facto, mas coloca-se aqui esta questão que é muito positiva da discussão, porque o último programa, este assunto foi aqui abordado na Nacional 238 por causa de uma questão do vereador do PSD ao Presidente da Câmara sobre o Estado, como é que estava a questão da Estrada Nacional 238, e a resposta em 21/10/2022, que foi a notícia da Condestável, o Presidente da Câmara, Carlos Miranda, dizia que quando houver novidades, irá transmitir que até agora estará tudo como há 12 anos atrás. Ou seja, em 21/10 não tínhamos qualquer tipo de informação do andamento desta questão. E neste momento chegou aos municípios de Sertã e Freira do Zézer um estudo prévio para nós podermos contribuir para um futuro projeto. E, portanto, acho que até aqui já não se ver para querer, mas é positivo haver um estudo prévio. Não é um tema isolado, creio eu. Isto é um tema resultante do Orçamento de Estado, da discussão do Orçamento de Estado. Sim. Não é um tema isolado e não foi portanto, discutido especificamente, foi discutido no âmbito obviamente. E os deputados que lá estão fizeram realmente relembrar e chamar, portanto, e ainda bem que o Ministro pelo menos respondeu à 238. Sim, porque eu recordo que quando já Cláudia André, deputada pelo PSD, eleita por Castelo Branco, quando tem questionado esta matéria ano após ano, muitas das vezes passavam por... Nem respondiam, por exemplo. Portanto, aqui que eu estou a ver o positivo da questão foi discutido, chegou às nossas mãos algo que o Ministro falou sobre o assunto e verifica-se aqui um interesse comum que não se verificava antes. Havia aqui um certo desprezo de deixar andar. Eu creio que havia interesse. Não é. O interesse havia, só que as pessoas é que não se movimentavam para isso. Ferreira do Zézer, se calhar o anterior executivo da Câmara Municipal do PSD, foi falando também sempre no 238. Não é? Portanto, o Zé Farinha Nunes, temos muitas notícias também, é que ele ia falando dos 238, sabendo que não estava nas mãos dele. Ele muitas vezes ia também pelo aquilo que lhe transmitiam, provavelmente, dizer que era uma requalificação desta forma, ou era daquela, ou era mais profunda, ou menos profunda, ou aceita-se aquilo que era e depois fazemos pressão. Também não é fácil quem está no lugar daqueles não é tomar uma decisão, é dizer que, olha, não, é uma requalificação, porque a gente já tem ouvido aqui, até a nível de comentários na rádio Condestável, dizer, olha, não é requalificação, agora é não sei quantos, é uma coisa qualquer e tal. Mas quem está no poder, quem local, muitas vezes não é fácil também inverter esta situação. Portanto, por isso é que aquilo que é dito agora, há novidades. Não é um IC, mas que seja uma coisa em condições que resolva o problema. Há novidades, não é uma resolução para já. Estas novidades, vamos lá ver, olhando para o Ministro Pedro Nuno Santos,
pode dar o dito por não dito, como aconteceu para o aeroporto, havia um projeto, depois já não é projeto, depois não sei quantos. Portanto, isto é ver para crer, como dizia o Coluna, mas de facto, e como dizia o Presidente da Câmara na intervenção que fez, não existem fundos comunitários, não podemos, se calhar, exigir mundos e fundos, mas também este Governo já deixou passar o PRR, ou que está a passar, mas não integrou coisa nenhuma na Sertão, que integrou noutros conselhos. E, portanto, isto são fundos, continuam a ser fundos comunitários. Perdeu-se mais uma oportunidade, e que eu falei aqui na altura, foi uma oportunidade perdida. E, não havendo fundos comunitários, mas há alguma capacidade do Governo intervir, porque isto, no fundo, a nível nacional, é uma coisinha... Mas neste momento, eu acho que se há alguma coisa que não está bem, acho que temos que culpar mais a comunidade intermunicipal do que propriamente o Executivo. Porque a comunidade não passa pelo Executivo. O Executivo não tem uma voz direta no Governo. Tem a voz, pronto, tudo bem, pressão, etc. Mas, como vimos nas notícias anteriores, e já aqui discutimos isso, quem priorizou as necessidades das vias terrestres foi a comunidade. E está, o Vítor Cabrita tem, se não tem conhecimento pode ler, está referida a Nacional 238, já no tempo em que eu estava. Sim. E, portanto, isso está lá. E, portanto, se podemos culpar alguém, é o Governo que não nos priorizou, portanto, que não incluiu nenhuma neste bolo, digamos... neste montante de dinheiro, nesta bazuca que vem do PRR, que seria, aliás, como fez na Pampilhosa da Serra, era uma necessidade, nós também é uma necessidade, é uma questão de prioridade. Agora, não retirar umas para meter outras, mas era fácil, se calhar, de incluir, porque se no fundo, neste bolo todo, era uma migalha. Mas, de todas as maneiras, agora vamos continuar a lutar e pronto, é positivo que nós estejamos a discutir isto, porque algo que nos fez discutir e, neste caso, é um passo que é bastante positivo. Eu sei também que, por exemplo, vai haver o Congresso Distrital do Partido Socialista, há uma moção, não é, que é apresentada pelo eleito, já foi a votação, eleito presidente da Federação do Distrito de Castelo Branco, que é o presidente da Câmara de Covilhã, Vítor Pereira, e na moção dele está lá 238 como uma prioridade também. Isso eu sei, porque já li a moção e está lá como prioridade. Ainda bem, porque nós muitas vezes também nos queixamos um pouco de estarmos aqui na ponta do distrito, porque queixamos porque vamos para a Média-Tejo, e depois queixamos também, ali sou eu, e depois queixamos também porque estamos na ponta do distrito e muitas vezes é o IC31, não sei, é mais importante, para nós é mais importante a 238, mas queixamos porque eles muitas vezes também a nível do distrito, e quando estamos a falar, neste caso, na política, ainda é do distrito, não é? Muitas vezes também não dão a devida atenção aqui à nossa zona, porque estamos aqui no extremo do distrito, mas eu sei que, portanto, na moção que vai apresentar, portanto, no Congresso da Federação, está lá a 238. Muito bem, agora avançamos para um assunto mais local, que tem a ver com os feirantes, sim ou não, em redor do mercado municipal, uma questão que foi levantada pelo PSD na última reunião da Assembleia Municipal, da última reunião do Executivo Municipal. João Carlos Almeida, isto já é falado há muitos anos, ainda existiram por ali, mas hoje em dia, se calhar, não será assim tão fácil quanto isso. É difícil, porque este assunto já foi muito falado, mas nós todos conhecemos o espaço em redor do mercado. Eu acho que o mercado foi bem requalificado, mesmo além de falar em alguns problemas pontuais, algumas coisas possam ser ratificadas, mas acho que foi uma boa requalificação. E está muito centralizado, é um bom sítio para isso. Só que tem o inconveniente de estar longe, estar descentralizado do resto do espaço, da parte da venda ambulante, e que ali será muito difícil porque não temos alternativas, não temos espaços disponíveis, e nós sabemos que a venda ambulante, se não for muito pequena, ocupa muito espaço. Ou seja, nós sabemos que a venda ambulante tem tendas, tem que ter espaços, tem que ter buracos, tem que ter estacas, ocupa muito espaço, e só havia uma maneira de ocupar ali aqueles espaços que fossem interditos ao trânsito, ocupar as vias públicas e os espaços de estacionamento,
naquele dia de feira e de mercado, o que ia ser provavelmente um incómodo enorme para a circulação, que muitas vezes já se verifica às sextas-feiras na Vila da Sertã. E, portanto, é uma solução que eu acho que se torna um pouco inviável. Se fossem poucos feirantes, como disse, talvez se enquadrasse com algumas alterações pontuais naquele dia. O que eu acho mesmo que poderia ter acontecido e que poderá acontecer no futuro, e podia-se até ter pensado seriamente antes da requalificação do mercado, era o mercado ser construído junto do espaço de feiras. É uma solução que eu acho que não está assim tão longe do centro e unia ali as duas situações, como aliás funcionou durante as obras do mercado, e funcionou bem, aparentemente sendo uma solução provisória, funcionou bem, e as pessoas viram a vantagem, a mais-valia para feirantes, para compradores, ter tudo no mesmo espaço, porque nós sabemos que se tivermos que ir ao mercado e, entretanto, tivermos que ir à parte da venda ambulante, ou ao contrário, que ainda é mais difícil, porque depois o estacionamento começa a ser difícil na parte de cá, é incómodo para quem vai fazer compras, porque nós sabemos que as pessoas que gostam de comprar sem esses incómodos todos, e, portanto, tendo tudo junto, fariam as compras, iam embora, faziam mais rapidamente, e provavelmente muitas destas pessoas que vão lá à parte da feira e depois que venham ao mercado e não arranjam estacionamento, provavelmente até decidem ir embora e acabam por muitas vezes não fazer compras porque têm que estacionar muito longe, e as pessoas nós já sabemos como é que isso funciona. E, portanto, se isso fosse integrado no mesmo local, ia criar para além do incómodo para quem não tem que ir às compras e tem que andar dentro da vila, era, se já agora é difícil a nível de estacionamento para quem vai ao mercado normalmente sem o resto dos serviços, tornava-se praticamente inviável aceder àquele espaço se não estacionar muito longe e ir a pé. E, portanto, isto funciona muito bem se tiver condições, e em cima temos muitas condições para que isso pudesse funcionar. Agora, ali temos um bom mercado, mas não temos um espaço para funcionar em conjunto. E, portanto, a solução, enquanto isto, é de facto a solução que temos, até que aquele espaço um dia possa ser utilizado para um coworking ou um outro serviço qualquer municipal, e faça um edifício que seja uma mais-valia junto do espaço de feiras. Isso seria uma solução, para mim, viável. Agora, passar para ali, penso que não é funcional. Vítor Cavalheiro, nem a proposta que foi falado da tal Rua A, que poderia vir a servir também para poder albergar este espaço? Pois, eu não conheço bem esse projeto da Rua A. E também não sou um grande defensor desse projeto, mas isso é a minha opinião, já tive a oportunidade de o afirmar até publicamente. Portanto, essa tal Rua A é o prolongamento da Avenida Ângelo Henriques Vidigal, que vai desembocar no Largo da Câmara. E é um pouco por isso que eu não sou grande defensor, portanto, vai desembocar no Largo. Noutros tempos, e pronto, era uma alternativa, também não havia tantas vias. Portanto, havia as mesmas praticamente, mas tínhamos o IC8, hoje muita gente circula por fora da Sertã. O João Carlos há bocadinho falou aqui na circulação às sextas-feiras na Vila da Sertã. Pois, a circulação às sextas-feiras na Vila da Sertã deve-se um pouquinho, ou deve-se muito, ao parque de estacionamento que o anterior executivo criou na Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, que eu nunca tive de acordo, e o João Carlos de Almeida acha que está muito bem, que é exatamente esse parque, que aquilo foi um parque, requalificaram a avenida e transformaram num parque de estacionamento. E a gente sabe que os problemas que acontecem à sexta-feira, e acontecem, é exatamente porque as pessoas têm todo o direito de estacionar, mas o trânsito fica completamente afunilado, não é por outra coisa. O trânsito ali circula muito lentamente, exatamente porque aquela avenida tornou-se assim, pronto. Se calhar o objetivo era dar um aspecto de uma avenida muito movimentada, tipo cidade, porque o PSD queria que a Sertã passasse a cidade, e assim, vamos aqui arranjar uma forma de aqui
condicionar aqui o trânsito e depois quem cá passa, afinal isto pode ser mesmo uma cidade porque já tem aqui filas de trânsito. Era se calhar nesse sentido. Mas indo mais para a questão esta questão, eu acho que a intervenção do vereador do PSD foi mais uma intervenção política, porque todos nós temos consciência e todos nós sabemos como é que funciona, portanto, a feira e o mercado e qual é a hipótese, a possibilidade de conseguir juntar estas duas coisas, e todos nós sabemos que não há uma solução assim muito fácil. O João Carlos Almeida já reconheceu isso agora também, e não me parece que seja muito fácil, embora eu acho que, como é dito também, eu acho que ficaria muito bem se conseguissem juntar estes dois conceitos do mercado, como diz o vereador do PSD, o Paulo Luís, estes dois conceitos do mercado ficavam bem juntos, não tenho dúvida nenhuma. Mas todos nós temos consciência que requalificando aquele espaço, requalificando o mercado, e na minha perspectiva, acho que foi bem requalificado. Fala-se aqui em pormenor. Pode haver, as obras têm sempre contratempos e alguns pormenores que têm solução. Pronto. Agora, esta é uma situação que já existe, esta situação já existe há décadas. Não é? Já há muito tempo, na altura estamos a falar já há décadas, exatamente, a Câmara, quando fez esta separação, colocou até um transporte para quem quisesse utilizar um transporte urbano naquele dia, depois isso acabou, e agora, pronto, não vejo assim também, não vejo grande solução realmente para este problema. No entanto, eu acho que se não houver outra alternativa, acho que a Câmara devia olhar um pouco para o espaço da feira, já há muito tempo, já quando eu estava na Câmara, no Executivo, também era a mesma coisa, olhar para aquele espaço e também dar-lhe, se calhar, um pouco mais de dignidade, independentemente, depois de um dia mais tarde surgir uma solução que consiga resolver e consiga juntar estes dois serviços, mas não havendo essa hipótese a curto prazo, porque não me parece que exista, pelo menos naquele espaço, dar ali, se calhar, dar ali tornar o espaço mais digno e, portanto, para as pessoas, para quem lá está, para os feirantes e também para quem lá vai. Depois, por outro lado, as pessoas, estamos a falar no cimo da vila, sei que às vezes as pessoas queixam-se um pouco, vão saindo coisas de um lado e para os centros e não sei quanto. Eu também já tenho ouvido comentários a dizer que tiram de cá agora, vai tudo lá para baixo. Também há, mas isso não era um fator que, se realmente isto fosse benéfico, e as pessoas tinham que compreender que, saindo do serviço do cimo da vila, também não ficava tão distante quanto isso. Estamos a falar de uma proximidade, portanto, uma proximidade, não é? Eu lembro-me também, agora estamos a falar no caso da Sertã, mas o mesmo se passou aqui em Sernache de Bom Jardim na altura. Em Sernache de Bom Jardim também temos estas duas situações, o Parque de Feiras num lado e o mercado no outro. O Parque de Feiras foi feito de novo, o mercado vai ser requalificado. Eu acho, já na altura disse isso, quando estava como vereador e até apresentei uma proposta, não concordando portanto, com a posição da altura do Executivo do PSD. O Executivo fez ali aquelas obras, comprou lá terrenos, como sabemos, fez as obras e eu achava que talvez pudesse ou houvesse, portanto, uma insistência da parte do Executivo de conseguir um espaço ali próximo do mercado. Aquilo é do seminário, e o seminário já está farto de dar e já deu muita coisa. Mas não sei se o seminário, pagando, digo eu, então estou a falar, também não sei se isto é verdade. Não sei se for, também não me parece que tenham sido feitas diligências nesse sentido. Mas eu acho que ficaria ali muito bem, agora requalificando o mercado de Sernache, portanto, porque isso é uma obra que será feita. Os feirantes, nós vamos aqui à feira, aqui a Sernache, são poucos também já. Pouca gente lá vai também, e eu estou convencido que aquilo seria uma forma de dinamizar o centro da vila de Sernache de Bom Jardim, que está um pouco morto, não tem nada a ver com os tempos nos anos 60, 70, em que eu era um jovem e que a gente ia para ali e não se metia o pé ali dentro daquela vila. Na Sertã não vejo grande... Aqui, em Sernache, vejo mais hipóteses, não é? Neste caso, requalificando o mercado, ver a hipótese de juntar estes dois serviços, trazer a feira para ali,
acho que era bom para a Vila de Sernás São Jardim. João Carlos, então, para rematar, uma vez que na Sertã não há solução, poderá passar por esta solução aqui também para Sernás? Pronto, eu já tinha aqui a nota que, de facto, estava-me a lembrar Sernás, que lembro-me da altura que o mercado funcionava e a feira era junto do mercado, pela rua, na rua principal. Rua dos Pinheiros. E, portanto, está fora da questão, mais uma solução. A solução da Sertã, daqui da Rua A, que é um projeto que liga, de facto, o município à rua, ao espaço, à Câmara, e liga a Câmara cá em baixo ao espaço, também não seria uma solução, porque ou aquilo é para fazer uma rua que depois tem a mais-valia de algumas construções, ou seria um espaço de parque, ou uma coisa ou outra. Se é para ligar e para fazer uma zona de ligação, não ia funcionar muito bem, quanto a mim, digamos ali, a expansão para colocar o parque de feiras. E, portanto, a solução para mim é sempre retirar, até porque nós, na parte onde funciona agora, não temos problema de estacionamento. E aqui concordo com o Vítor Cavalheiro, aquilo merece, aquele espaço, alguma requalificação para que fique mais simpático, mais cómodo para as pessoas e pronto. E a partir daí uma coisa pode eventualmente chamar outra mais tarde e criar-se outras condições. E portanto, aqui dizer também que, segundo ouvem falar há tempos anteriores, terá havido diligências junto do seminário para a eventual hipótese de haver um espaço junto do mercado. E eu penso que não estariam abertos a essas soluções, mesmo pagando. Tenho qualquer ideia sobre isto. E, portanto, isto às vezes, tendo lá muito espaço, podem não estar abertos a estas soluções que seriam muito úteis para uma situação destas, para Sernás de Bom Jardim, que, havendo ali, tendo um espaço, confinando com o edifício do mercado e podendo ser negociado a alguns metros, seria muito útil e aí funcionava em pleno, de facto, esta solução. A não ser assim, claro, a solução é a mesma que está na Sertã. É mercado de um lado e espaço de feiras no outro. Eventualmente não muito longe, mas é o incómodo que nós sabemos que é e que muitas pessoas às vezes têm dificuldades. Portanto, é isso. Então, continuando já com a palavra, João Carlos Almeida, é ele hoje então a trazer o tema e que, em jeito aquilo que fazia Vítor Cavalheiro em mandatos anteriores, cabe-lhe a ele agora as despesas de olhar para aquilo que foi feito no último ano e no primeiro ano de mandato de Carlos Miranda. Vamos então a isso. Ora, nós nas Assembleias Municipais agora temos... O PSD tem o mesmo tempo do PS, o tempo é escasso, não podemos fazer grandes balanços, grandes intervenções, porque se falando muito uns, os outros deixam de falar, como aconteceu inclusive na última Assembleia, que tinha que deixar uma intervenção por fazer. Os tempos são de facto escassos, mas queria aqui, não por cima da rama, fazer uma vez que este Executivo já fez um ano completo de mandato, de alguma forma, fazer aqui algum balanço. E eu não vou começar por dizer, como nós temos nas declarações de voto constantes destes últimos anos que tivemos na Câmara, da parte do Vítor Cavalheiro e dos seus pares, que diziam sempre era mais um ano perdido e mais um ano perdido. Eu não começo por aí. Eu diria que não é um ano perdido porque, no fundo, o Executivo PS continuou a obra do PSD e, portanto, tendo obras do PSD, tendo dinheiro para as obras que ficaram em carteira, seguiram os trâmites do que estava mais ou menos previsto e estão a fazê-lo e, portanto, por aí eu diria que não é um ano perdido porque, no fundo, o projeto continuou a andar. Depois, há aqui, de facto, uma dificuldade em ver a estratégia deste Executivo, que hoje vamos esperar, vamos aguardar, é só o primeiro ano. Houve esta situação que vem de trás, que eu penso que era boa, ao contrário do que acontece muitas vezes por outros Executivos, que têm que continuar o que deixaram, mas não vejo, de facto, uma estratégia que seja... ou seja, diferenciadora daquilo que vinha de trás, que haja aqui já um carimbo deste Executivo que tenha alguma dificuldade. E estou a aguardar, entre muitas situações que criticavam,
que tomem um rumo diferente, que até agora não tem sido visível. Eu quero lembrar aqui que uma das coisas que, de uma das intervenções do agora Presidente Carlos Miranda, na altura como oposição, falava e falou em alguns assuntos, e que eu vou aguardar. Uma das coisas era que eu defendi mais de uma vez na Assembleia Municipal, e digo, nunca compreendi a dificuldade de colocar o projeto em execução, foi o orçamento participativo. Há bons exemplos, eu tenho aqui trazido bons exemplos de outros municípios que o Vítor Cavalheiro fazia imensas vezes. Olha um bom exemplo que a Câmara Municipal pode seguir. Tenho trazido alguns. Castanheira de Pera tem já... Castanheira de Pera, Oleiros, Pampilhosa da Serra. Vou oferecer aqui alguns, porque também não quero aqui, o tempo é pouco, mas mais ou menos é dar o exemplo, chegar ao ponto em que eu quero. Quer dizer assim, estou a aguardar a estratégia do PSD, uma estratégia diferenciadora do PS que justifique, de facto, que eles ganharam as eleições porque queriam fazer diferente. E eu não estou a ver essa diferença. A questão do orçamento participativo, vamos aguardar, provavelmente virá, não sei quando, em que no caso da Assembleia, mais um bom exemplo que eu trago aqui, está a ser em discussão pública na Castanheira de Pera, esse orçamento participativo, em que diz, e bem, que é colocar os jovens, as pessoas, em circunstâncias de igualdade, de democrática, participar, haver planos, onde as pessoas se sintam integradas, no fundo, na política local. E eu aguardo essa solução. Numa outra intervenção, falou-nos animais errantes e da necessidade de arranjar soluções, nomeadamente num canil municipal ou intermunicipal, porque o de Proença está esgotadíssimo e, portanto, para criar, dando às condições uma vida digna e, inclusive, até na altura, trouxe uma fotografia de um gatinho que eu até espero que alguém tenha, de facto, colocado de mão, porque era deprimente. E neste momento falo neste assunto porque saiu uma notícia que os donos de cães e gatos ou furões são obrigados a partir, já seriam obrigados, mas agora estava mais ou menos suspensa, estava mais ou menos em stand-by esta lei, em que a partir de 25 de outubro de 2022 somos obrigados a colocar chips em todos os animais de estimação, sejam gatos, cães ou furões. E isto vai... se o problema que o Carlos Miranda na altura dizia que imensos animais por aí errantes, que não é bom para os animais, não era bom para as pessoas, não é bom para ninguém, neste momento a tendência é de aumentar, porque as pessoas, a multa pode ir de 50 euros a 45 mil euros e os chips custam 30 euros para cada animal. Mas não é só o preço do chip. Eu sei quanto é que custa ter um animal com chip e que ande na rua e que seja atropelado e que dê prejuízos a terceiros. É uma responsabilidade. Para além de não podem andar soltos, para além de ter que haver um seguro, não estamos a falar só de um simples chip. Um chip identifica exatamente o dono, e eu acho que dei esse exemplo aqui, um cão, na altura do meu sogro foi atropelado na ISA8, tinha chip, o outro dia tinha a GNR à porta a pedir, no fundo, responsabilidade pelos estragos que causou a uma viatura. E, portanto, é uma situação que também estamos a aguardar notícias. Outro exemplo que veio, para depois passar também um pouco a palavra ao Vítor Cavalheiro, outro bom exemplo, que é a Pampilhosa da Serra, está a isentar o IRS aos seus munícipes. Que isto era defendido pelo Carlos Miranda ano após ano. Há várias intervenções em que dizia que o município só deveria isentar as pessoas porque o dinheiro ficava nos bolsos dos contribuintes e o município não precisava desse dinheiro. No entanto, no primeiro ano de mandato reduziu 0,5%. Não foi 5%, foi 0,5%. À semelhança do que fez o PSD no ano anterior. E neste momento eu digo, e espero pelo orçamento, porque mais do que nunca se justifica pelo aumento de poder de compra das pessoas, pela dificuldade das pessoas de baixos rendimentos e como é falado na comunicação social, na média, na comunidade média-baixa,
a dificuldade de, tendo salários, continuarem a ter dificuldades. E, portanto, muitas vezes também se dizia que as pessoas de baixos rendimentos não pagam IRS. Mas a dificuldade está a passar aos escalões acima. E, portanto, mais do que nunca se justifica agora isentar as pessoas de IRS. Já não falo, Pampilhosa Serra tem trazido vários exemplos, desde apoios à natalidade, Oleiros trouxe um exemplo que é para apoios para as pessoas poderem residir no próprio concelho, também à natalidade. Nós sabemos quanto é que isso custa, porque foi uma das propostas até que foi falada e ventilada na última Assembleia Municipal, quanto é que isso poderia custar ao município por um apoio por cada nascimento, e estamos a falar, por exemplo, em mais ou menos 100 nascimentos ano no nosso concelho, mas são determinados apoios, nomeadamente aqueles que eram defendidos, que eu também não defendo agora, vamos propor tudo e mais alguma coisa. Não, nós na Assembleia Municipal falámos claramente, não podemos ir por aí, nesta questão de deixar o Chega e dizer, propomos que cada nascimento demos 2.500 ou 5.000 euros por cada nascimento. E depois? Não é por aí. Agora, eu estou a tentar perceber a estratégia deste Executivo, pelo que defendi anteriormente, nomeadamente e sublinhando a questão do IRS. Mais do que nunca, aguardo agora um sinal de que as pessoas possam ser isentadas de IRS. E depois, o resto das contas, o Executivo que se amanhe, como se costuma dizer. Agora, nós não podemos defender uma coisa como a oposição e uma coisa completamente diferente quando nos cai o poder nas mãos. E, portanto, é mais ou menos... não é um balanço, é um balanço muito, muito extenso, mas de facto, chamar a atenção. É só um ano, sim senhora, mas depois de um ano já estavam a dizer como a oposição que era um ano perdido. Eu não digo que é um ano perdido. Agora, estou a aguardar sinais de uma nova estratégia. E isso eu gostava de ouvir o Vítor Cavalheiro sobre a sua opinião. Vítor, há sinais ou não há sinais? Há muitos sinais mesmo. João Carlos, avaliar um ano não é fácil avaliar um ano. Portanto, o João Carlos fez uma avaliação um bocado superficial. Eu pensei que fosse mais funda. A questão do IRS, vamos ver. O orçamento, portanto, vai ser discutido, vai ser aprovado. Também não sei qual é, se há redução. Eu também sou apologista que haja, também sempre defendi no passado, e o orçamento participativo também sou apologista do orçamento participativo, porque sempre defendi também. Embora saibamos que não é... o orçamento participativo é mais uma envolvência das pessoas. Estamos a falar de pouco dinheiro, estamos a falar de 50.000 euros, 60.000 euros, aquilo que a Câmara entender disponibilizar para uma obra que é posta a concurso, é mais no sentido, mas eu defendi sempre isso, e eu acho que... 100.000 euros, 150.000 euros, depende do projeto que estamos a falar. João Carlos, mas 100.000 euros para um orçamento de 20 milhões não é nada, não podemos, estamos a falar de verbas pequenas, mas... concordo, sempre defendi e continuo a defender que é uma forma... Desculpe interromper. Quando se fala aqui, eu podia aproveitar isso em meu proveito, quando se fala em 20 milhões de orçamento, quando se fala assim, 100.000 não é nada. E já isso era falado, e na altura até tiveram o cuidado de juntar 4 anos de 20 milhões, ou de 10 anos, ou de 8 anos, e dava muitos milhões. A questão é que o que sobra do orçamento para nós podermos... digamos, decidir em obras, não são 20 milhões, porque o resto está tudo condicionado. Não, João Carlos, estamos a falar de coisas diferentes. Eu até podia-me aproveitar disso, então 20 milhões é muito dinheiro, façam. Não, mas estamos a falar de uma coisa. Não, o que eu quero dizer é que o dinheiro é gasto, só que em vez de ser gasto naquele bolo global, era dizer assim, não, nós temos aqui para gastar em obras 5 milhões, tiramos daqui 100.000, e a Câmara é responsável por tudo, mas pronto, tem aqueles 4.900.000 e dos outros 100.000 põe à consideração das pessoas. Não há aqui, não estamos a falar de dinheiro a mais ou menos, estou a dizer que este dinheiro aqui é retirado do bolo e não é mais, é retirado do bolo e é deixado à consideração das pessoas, porque às vezes até há ideias interessantes, pronto, há ideias que surgem, etc. Mas
Eu acho que o João Carlos, a análise que o João Carlos fez é uma análise muito superficial e o João Carlos ainda provavelmente tem consciência disso, mas não quis também fazê-lo. Porque este Executivo está há um ano na Câmara. O primeiro ano, como nós sabemos, é sempre o primeiro ano de adaptação, portanto vão para a Câmara, têm que conhecer os processos, têm que conhecer a elaboração do primeiro orçamento, que não é fácil, todos nós sabemos que não é fácil, conhecer as instituições, o relacionamento com as instituições, pronto, uma série de coisas que no primeiro ano acontecem e depois da pessoa vai ficando mais enraizada, vai tomando mais consciência destas coisas. Pronto, esta é uma questão. Depois, dizer que há trabalhos que são invisíveis. O João Carlos podia ter falado, por exemplo, no PDM, que este Executivo está com uma aceleração enorme e que o PSD andou 12 anos para fazer o PDM e não o fez, e o João Carlos sabe que isso melhor do que eu até o que é o PDM, porque é da sua área, e este Executivo está com esse menino nas mãos, não é? Para resolver o problema do PDM, que tem que resolver, como nós já vimos na última Assembleia Municipal, e isto é uma coisa de muita importância. Portanto, isto não tem nada a ver com aquilo, com o orçamento participativo, ou como o João Carlos estava aqui a dizer, pronto. Depois, a estratégia local de habitação, que todas as câmaras estavam a fazer, já tem praticamente o trabalho concluído, e a nossa teve que iniciá-lo porque o Executivo PSD anterior nada tinha feito sobre essa matéria. A Carta Educativa, que o João Carlos também não valoriza, mas a Carta Educativa já existia do tempo do Partido Socialista, mas tem que ser adaptada à realidade, e sei que este Executivo, aliás, creio que já foi falado até em Assembleia, está a tratar da Carta Executiva. Depois temos aquelas que nós já vimos aqui, aqueles documentos de ação de marketing, de promoção da leitura, de arranjar uma... pronto, também é trabalho, e é trabalho de futuro. É do primeiro ano, mas depois é um trabalho que se vai ver no futuro. As grandes obras, o João Carlos diz, são do PSD. São do PSD, e eu acho, aliás, defendi isso logo na altura, que o Partido Socialista devia... portanto, dar continuidade a essas obras. Também não tinha outra alternativa, devia dar continuidade a essas obras, porque o partido chegava cá... Não, zona industrial, não fazemos lá nada. Não, a zona industrial... Podia fazê-lo. Se achasse a estratégia não era boa, estava há tempo, não tinha iniciado as obras, Carlos, mas isto nem... e portanto dizemos, nossa estratégia é outra, o dinheiro vai ser canalizado por outro lado. Porque a estratégia não estava mal. João Carlos, mas é alguma estratégia beneficiar as zonas industriais? Isso é alguma estratégia? Isso é uma obrigação de qualquer município. Beneficiar as zonas industriais, a estratégia tem outra finalidade e tem outra visão, não tem nada a ver. Isto estou a falar, para mim, são situações normais e correntes. Zona industrial, está em execução uma obra. Escola secundária da Sertã, é uma obra enorme, como o João Carlos sabe. Estamos a falar de 2 milhões de euros. Vinha do Executivo anterior. Não se fazia, parava-se. Não, tem que se continuar. Portanto, é uma obra enorme. Largo Guimarães é a parte que falta da requalificação da Vila da Sertã. E esta também vem do anterior, mas que este Executivo teve começado na estaca zero, como o João Carlos sabe, não é? Que foi posto a concurso, concursos que ficaram desertos, a verba, que na altura era não sei quanto, e era com participação de 85%, agora foi muito... Zero, excepto a verba que existia nos cofres da Câmara, não foi propriamente do zero, porque a verba já lá estava a aguardar. Qual que verba? Tivesse aumentado verba, o orçamento. Mas qual verba? As verbas ficaram na Câmara. Que o Vítor Cavalheiro muito criticou porque não conseguimos gastar os 4 milhões que estavam lá. Pois sim, é verdade. Todos eles estava todo esse dinheiro cabimentado. Mas, João Carlos, e mas agora queixam-se que já não chega. Não, pois não, porque na altura a Câmara tinha tido a obrigação de fazer estas obras e fazia-as por metade do preço. Porque agora a comparticipação era 85%, como o João Carlos sabe, e a Câmara tinha que disponibilizar do seu orçamento 15%, e agora tem que disponibilizar 50%, porque as coisas já não são o mesmo preço. E a candidatura já estava feita e aprovada, e o Executivo anterior não foi capaz de fazer a obra. Não, pôs a concurso pela necessidade do preço, de facto, não chegar, é que ficou deserto. Mais uma vez. João Carlos, querem que os empreiteiros façam as obras de borla? Pronto, então eu acho que não devem querer isso. Acho que quem trabalha, acho que tem o direito de... Pronto. E agora, a razão foi essa. Lançam um concurso a Câmara queria com preço. Queria fazer a obra com
custos Não. menores. Não foi possível, teve que se aumentar a parada. Então, por isso normal, João foi o que Carlos, aconteceu. então agora este executivo não fazia a obra, porque Não, este executivo vai ter que pagar 50% do custo da obra. Não é 15%, é 50%. Pronto, E mas eu porquê? estou Por a uma dizer- má gestão do PSD não anterior. é má gestão, foi uma do má gestão do conhecimento PSD. público e, portanto, isso foi conhecido. E, portanto, o que Ó, eu João digo é, Carlos. não começou do zero porque havia dinheiro para a obra. Mas preciso mais. Mas, aliás, quem não fez uma casa o ano passado, este ano já paga mais ao Vítor Cavalheiro. Pronto. É o que tem. Nós estamos com uma inflação Então, mas por isso é que o PSD devia ter feito essa obra e não fez, porque tinha uma candidatura aprovada com esse dinheiro que chegava para fazer a obra na altura e agora não chega, como sabe. Claro. Pronto, então, essa é que é a estratégia, está a ver? Depois, o Treviscal, pior ainda. 2 obras no Treviscal, como o João Carlos sabe. Pior ainda. Este executivo, aqui relativamente ao Treviscal, que é que foi? Portanto, ainda foi preciso afastar o empreiteiro que há 2 anos não fazia lá nada, que este executivo teve que voltar portanto, a abrir concurso para uma obra que tinha sido adjudicada pelo anterior executivo no tempo no segundo mandato do presidente José Farinha Nunes e que estava sem qualquer execução e tiveram que voltar à estaca zero. É evidente que isto foi preciso reprogramar as candidaturas à CCDR e na comunidade intermunicipal. Epá, pronto, Então, e as pessoas tiveram... nunca começaram do zero. São obras que estavam previstas do PSD. É isso que estamos a falar. E, portanto, eu agora ainda não é tempo de pedir obra do PS. Ainda vai lá vai chegar. É do PS agora. Não. Então, sim, é obra João Carlos. do primeiro ano então, mas do quem é PS. que a faz? Mas quem é que Sim, fez a obra? Não é quem a idealizou, é quem a faz. O PS com o dinheiro do PSD. Pronto. Com o dinheiro do PSD. Sim, que estava Não, lá, mas não é do PSD, é do município, Não. mas ficou Olha, lá do executivo do PS. a da escola industrial não é nada... Nós não podemos criticar que não conseguimos gastar o dinheiro e que deixamos nos cofres mais de 4 milhões de euros e depois vir dizer que o PSD, afinal, o PS agora fez as obras do zero. Não fez do zero. Estavam programadas, estavam cavimentadas e por isso é que o dinheiro passou do executivo anterior para este executivo. É isso que temos que deixar claro. Mas o que eu tenho que deixar claro é que uma obra que custava, na altura, 500 mil euros, custa agora 1 milhão. Por incapacidade do PSD de fazer. Caro, é por incapacidade do PSD a ter feito. Porquê que o PSD não o fez? Não pode ser assim não linear. João Carlos, o PSD, em vez de lá deixar... O João Carlos está agora... Não, deixaram lá o dinheiro. Em vez de deixar o dinheiro, tivessem feito a obra. Que era a obrigação de fazer a obra. Não era a obrigação, eles não tinham obrigação nenhuma de lá deixar o dinheiro. Tinham a obrigação era de fazer a obra e não fizeram. Já que estamos a falar de culpas, de ter dinheiro e não executar, eu tenho uma crítica a fazer este executivo, porque se é assim... Há de haver muito mais, assim, só uma. Houve uma ponte que atravessava a Carvalha que foi demolida porque não tinha condições, tudo bem. Solução, faz-se ponte, substitui-se ponte, não se faz a ponte. Solução deste executivo. Pretende-se fazer um referendo sobre a possibilidade da colocação de nova ponte. Outra coisa, o município pediu ajuda para pensar e comunicar o território. Ora, é assim, nós tínhamos o dinheiro para fazer a obra, pôs-se a concurso, ficou deserto. Ok, somos culpados porque, afinal de contas, não conseguimos gerir a coisa bem e agora está mais cara. Mas este executivo... Sim, o que é que tem a ver a ponte entra em referendo? Não, é a decisão. Se é por aqui que este executivo vai, estamos mal. Porque se este executivo que tem poder, mas se calhar não acha que consegue decidir por si, e começamos com referendos para obras como uma simples ponte pedonal numa ribeira, João Carlos. Ou para comunicar o território paga-se uma empresa que vem de uma universidade de Aveiro para ensinar o executivo a comunicar o território de onde nós somos naturais. O marketing... Ora, Não, por isso é que há portanto, licenciatura, não é? Por isso é que há o marketing. Há pessoas que são especializadas em marketing, outras são especializadas em engenharia, então outras são especializadas em gestão, etc. Outros são advogados. Isso é assim. Eu não vejo, eu digo sinceramente, eu não vejo aí nada da normal. Vejo que realmente há de haver empresas especializadas. Vítor Cavalheiro, eu não vejo nada, não vejo estratégia. Andam a estudar. Não vejo nada, a sério. Porque, outro exemplo, o presidente, na altura como vereador,
interviu sobre o BUPI, que tem tido outros bons exemplos que eu tenho trazido aqui várias vezes. A Sertã está adormecida com o BUPI. O Carlos Miranda, na altura, dizia porque é que o BUPI não era tratado em vez de ser no CRQ, não era no gabinete florestal. Até agora, há um ano, o BUPI não soube falar na Sertã. Bons exemplos em Vila de Rei, bons exemplos na Pampilhosa. Sertã está adormecido. João Carlos. O João Carlos está a comparar Vila de Rei à Sertã? Não estou a comparar. Estou a comparar intervenções sobre, aliás, percentagens de georreferenciação do Conselho. Eu sei que está em execução há muitos anos, mas continua com este grau com esta percentagem de execução. Não são 10 anos, são 20 anos e ainda andamos a fazer. Mas não é só aqui. Não estamos a falar. Vila de Rei é um concelho pequeno. Proença é um concelho ligeiramente maior, mas também tem os seus problemas. E a Sertã é um concelho diferente. O João Carlos não pode. A Sertã, a Pampilhosa da Serra também, igual. Não é igual, nem lá perto. A minha intervenção era superficial a nível do balanço que estava a fazer. Mas um dos bons exemplos foi, outro bom exemplo, a notícia da Condestável. Pampilhosa da Serra reuniu com empresários, vai dar apoio até empresários residentes, que são muito importantes, que é o que cria riqueza para o Conselho, para poderem crescer. Novos empresários a implementarem-se no Conselho, apoios, candidaturas a nível do próprio município, que podem ir até, se não me engano, 10 mil euros ou 25 mil euros. Não estou agora aqui em dúvida qual é o montante. Bons exemplos. Bons exemplos. Mas, na Sertã, como intervenção, e na altura, para não ser tão superficial, vou aqui passar uma intervenção na altura do Presidente, na altura como vereador. Questionou como se encontra o processo na criação de gabinete de apoio às empresas e aos empresários do Conselho da Sertã, que foi uma bandeira que ele fez como oposição. Ora, nós vimos estes bons exemplos. E eu pergunto, o que é que já foi feito? Sugeriu em reunião de Câmara que fizesse, que se criasse tudo e mais alguma coisa, junto dos empresários, promover as empresas no Conselho, nomeadamente atrair investidores para o mesmo. O Vítor Cabello tem conhecimento de alguma movimentação a nível de apoio de empresário no município? Algum gabinete de apoio? Aquele gabinete de apoio às candidaturas? Estamos a falar de um ano de balanço. O que eu tenho conhecimento é que este executivo está lá há um ano e o outro esteve lá 12, não é um ano. Este está lá há um ano. E o João Carlos está a querer que este executivo fizesse no primeiro ano tudo aquilo que faz parte das promessas do Partido Socialista. Isso é impossível, é inviável, como todos nós sabemos. Porque este executivo... Não é fazer, ver-se um caminho, um sinal vai-se fazer. Algo que nos desse... Então eu não dei aqui exemplos. Eu não dei aqui exemplos de obras importantes. Eu não queria que já tivesse feito. Olha, as obras, neste momento, este executivo tem portanto, em execução à volta de 5 milhões de euros em obras. 5 milhões de euros. É significativo ou não é significativo? Quando vem de 4 milhões de trás é muito fácil não interessa nada. Ter 5 milhões de obras. Não foram capazes de gastar. O Vítor Cavalheiro falou sempre que o PSD não conseguia gastar o dinheiro que tinha. Não. Eu sempre disse, está cavimentado, tem obras para esse dinheiro, não pode ser gasto noutras coisas. E o Vítor Cavalheiro agora quer falar à boca cheia que estão a fazer obras num montante de 5 milhões de euros. Aliás, a conta corrente da Câmara é visível, estava lá aos 4 ou 5 milhões de euros. Mas é visível, se formos atrás, de há quantos meses esse montante reside nas contas municipais. Isso a gente vai ver depois como é que... Pronto, porque as contas não... Era obras e projetos novos e candidaturas novas e fundos diferentes daqueles que já existiam. E isso é que eu e todos nós vamos querer ver. Agora, então, vamos já com a desculpa de dizer, não é a altura de obras grandes, de grandes obras. Não, ninguém disse isso. O João Carlos é que está a dizer. Não, por causa o Presidente falou nisso na última intervenção a nível da Nacional 238. Não estamos em tempos de grandes obras. A 238 é da Câmara. Não, mas pronto. Que não começo a ouvir dizer que, afinal de contas, não é tempo de grandes obras, é tempo de estratégia, e a estratégia deste Executivo é uma eu sei, que é, e o Vítor Cavalheiro tem muita culpa nestas coisas de eu falar nisto, festas e festinhas. A estratégia deste Executivo foi mantê-las todas
melhorá-las, se possível, e aumentar algumas e colocar umas novas. E, portanto, isto é a estratégia nova que nós temos, a novidade que nós temos de um executivo PS, que tanto criticava o PSD. Eu não vou falar, não vou referir-me a essa questão das festas e festinhas, porque toda a gente sabe qual é a minha posição relativamente a isso. E eu não mudei de ideias. Eu não andei a dizer uma coisa e agora vou dizer o contrário daquilo que andei a dizer. Eu mantenho aquilo que disse. Eu, da minha perspectiva, já tenho dito isso, acho que há algum exagero em determinar... O orçamento dessas festas e festinhas, como Pronto, o Vítor Cabrera fala muitas vezes, e até concordo com esta e com aquela, mas não gastando menos, gastando metade. Eu agora quero ver... Você continua a dizer a mesma coisa, eu não posso dizer a mesma coisa. Pode, sim, senhor, e acho que a coerência continua a dizer a mesma coisa. Independentemente da posição de cada um de nós. Embora, por exemplo, agora, há uma coisa que este Executivo fez diferente, é que tem feito, tem descentralizado um pouco estas ações a nível do Conselho, tem sido mais nas freguesias, tem descentralizado um pouco, isso é benéfico. Mas eu continuo a dizer que há coisas, sei lá, voltas de Portugal, e eu já critiquei, quando foi do PSD, fiz uma crítica enorme a isso. Eu continuo a dizer internamente a mesma coisa. Agora não me compete a mim ir publicamente para a Assembleia Municipal e estar a dizer isso compete à oposição. A oposição é que tem que fazer esse papel, não sou eu. Agora, eu não mudei de ideias ou não mudei de opinião relativamente a isso, por lá estar agora o Partido Socialista a ser, portanto, a dirigir o Conselho. Mas ainda voltando à educação, transferência de competências de educação, que vocês andaram com tanto problema sobre essa questão e parece que afinal que é mesmo benéfica, que é bom. Certei Educa, uma plataforma que foi criada pela Câmara, que isso são coisas que a gente sabe e são pouco visíveis, que tiveram na Carvalho, como o João Carlos sabe, plataforma e mostra educativa e formativa. Aumentámos de 4 para 6 as turmas do ensino profissional. De 4 para 6. Não é bom. Isto não é estratégia. Para o João Carlos não é nada. Turismo. O turismo, o anterior Executivo já tinha uma forte aposta no turismo. Este Executivo não baixou essa aposta. Aumentou ainda mais essa aposta. Colocação de um posto de turismo na Avenida Padre Manuel Antunes, funcionando de segunda a domingo, das 10 às 19 horas. Portanto, e, pelo que sei, no verão tivemos dias em que 200 visitas diárias. E durante a semana continuam a ser muitos. Uma estratégia é um contentor. 200 visitas diárias, então se estivesse no local onde estava antes, quantas visitas tinha, não era igual. A única coisa que se podia aqui, e que foi aqui uma vez criticado por Vítor Cavalheiro, e se calhar bem, foi o fecho em alguma parte do ano do espaço, como posto de turismo. Agora dizer que 200 visitas, sim, 200 visitas, 200 visitas é normal, mas estamos a falar o quê? A estratégia que é meter um contentor ao lado da Estrada Nacional 200. Não, a estratégia, João Carlos, isto agora está na moda utilizar a palavra estratégia. Eu estou a dizer que o executivo anterior do PSD fez uma boa aposta no turismo. Eu disse isso, eu fui claro. E este executivo continuou. É o que eu estou a dizer. Este executivo continuou. Olha, e fez colocou lá não vale nada. Vale alguma coisa, pronto. Agora dizer, não, se calhar se lá tivesse outro executivo faria o mesmo. Isto portanto, é evidência. Mas não está a falar em estratégias e obras não estou a falar visíveis. Eu não estou a falar em estratégia nenhuma. Eu vou dar um exemplo de uma obra que não foi, pelos vistos, não foi visível. A estratégia de segurar o IBS, o investimento que nós fizemos no IBS em 2 anos, foi bom. Não foi visível. Foi excelente. Por isso não foi visível, porque o PSD... Não, foi. Nós falamos muita vez nisso. Uma razia nas votações de Cernasto Bom Jardim, uma diferença de 600 e tal votos, quando nós nunca perdemos Cernasto Bom Jardim. E, afinal de contas, salvou o IBS e Cernasto agradeceu a salvação do IBS com uma extrema derrota. Isso aí não terá outra leitura? Provavelmente tem outras leituras, mas leituras erradas. Ou porque as pessoas fazem uma leitura na diagonal, ou não, ou de trás para a frente, que às vezes quer dizer ao contrário, e muito errática. E, portanto, quando falamos aqui em pequenos pormenores que não são visíveis, eu estou a falar num grande investimento
Pelos vistos não foi visível. Ô João Carlos, as pessoas quando votam são soberanas e cada um é que sabe. Nós isso por aí eu não vou por aí. Porque então também lhe dava aqui. Não, até eu também lhe dava aqui um exemplo claríssimo. Em 2009 eu era vereador do Executivo Municipal do PS, fizemos as piscinas municipais, fizemos a Biblioteca Municipal, fizemos o Bar da Carvalha, fizemos a escola em Sernache do Bom Jardim, esta escola que foi inaugurada pelo PSD e perdemos as eleições. As pessoas, isto é assim, as pessoas têm a sua opinião e não é por aí, é normal, pronto, quer dizer, a gente fica assim, não valorizar o trabalho ou por outras razões. Isto muitas vezes não é só pelo trabalho e se calhar as pessoas dão todas muito valor à intervenção do PSD na altura relativamente àquilo que fez e foi muito pelo EVS. Mas depois há outras coisas pessoais, as pessoas se calhar muitas vezes é que não pensam nisso, não é? Porque isso depois também não apaga tudo. O nosso comportamento às vezes perante a sociedade é que não é o melhor, não é? E só depois quando há eleições é que a gente se lembra que afinal... Pronto, se calhar por aí a Sernache caiu por as outras razões, ficam guardadas nas outras razões. Há outras razões, obviamente. Há razões que a nossa razão desconhece. E há erros... Ou se calhar conhece. E há erros que se cometeram em várias plataformas. Portanto, não é por aí. Agora, quando está o Vítor Cavalheiro a falar em obras que não são visíveis, mas que às vezes são coisas que não são visíveis porque são coisas pequenas. Agora estamos a falar num grande investimento que dá para fazer uma obra física, que nós às vezes só damos valor a obras físicas. Não, eu não verifiquei isso. Aliás, isso critiquei muitas vezes em plena Assembleia, nunca ouvi um agradecimento, não é um agradecimento, um reconhecimento para aquilo que o Executivo fez, por pessoas de responsabilidade. E pessoas de responsabilidade em Sernache do Bom Jardim e no Conselho da Sertã, porque Sernache do Bom Jardim faz parte do Conselho da Sertã e o que é bom para Sernache do Bom Jardim é bom para o Conselho. Agora, é evidente que todos nós tínhamos a perder se o IBS, à semelhança das outras escolas, tivessem fechado. E não fechou, porque houve ali um espaço de 2 anos em que o município agarrou, tomou a responsabilidade e esperou-se que neste caso, a Geringonça, o governo PS, pressionado pela Geringonça, tivesse tempo de pensar uma estratégia diferente e tratar diferente aquilo que não era igual. E, portanto, e eu acho que aí nunca foi reconhecido devidamente esse desidrato, como dizia não pode agora, não estamos aqui a crucificar as pessoas porque não reconhecer. Não pode ser assim. A análise não pode ser feita assim. Há outras razões, provavelmente, que levaram as pessoas a entender que deviam mudar. E reconhecendo que na altura aquilo que o Executivo fez era o Executivo do PSD e que também tinha obrigação de fazer, qualquer executivo que lá tivesse, tinha obrigação de fazer esse trabalho. Tinha obrigação de fazer. Por acaso era um executivo do PSD, então se fosse um do PSD, então se fosse um do PS não tinha obrigação de fazer o mesmo. Tinha obrigação de fazer o mesmo. Estávamos a defender uma coisa que acho que devia ser defendida a nível do Conselho. Agora, se as pessoas reconhecem ou não reconhecem, não é como eu digo, às vezes fazem-se grandes obras e depois as pessoas a seguir não entendem que devem mudar por outras razões. Pronto, mas o Dr. Cavalheiro falou numa coisa que o PS, de facto, agora é que é sério e o PS leva isto a peito e rápido, que é o PDM. O PDM foi, de facto, foi andando e houve uma empresa... Leva a sério porque tem que ser. E porque tem que ser. Mas digo-lhe uma coisa, vamos esperar para o PDM e vamos esperar para o que aí vem. E vou-lhe dizer que o Presidente na altura dizia, o Presidente José Farinha Nunes dizia que em Lisboa pensam que isto é uma reserva que é só para visitas e o PDM... que chegou a uma altura em que o PDM já não achava tanta urgência porque vinha prejudicar. Vamos esperar. Mas de facto, tem que ser feito, é obrigatório fazer, todos têm que estar atualizados. O PDM, juntamente com próteses e cartas de riscos de incêndio e não sei, tudo junto, vai ser uma pedrada no charco para o combate à desertificação. Isso é uma realidade que por acaso até é uma... Mas isso tem que ser feito, não é? Mesmo que a gente goste ou não goste, tem que ser feito. Mas pronto, não é nada quem está no terreno, os autarcas e essas instituições todas, é que têm que lutar para que realmente não haja um prejuízo enorme para o interior, para que nós não sejamos prejudicados com um PDM que é novo e que à partida é para melhorar, não é para piorar, e essas cartas de risco de incêndio
é para melhorar, para não haver incêndios, não é para piorar, não é para dificultar a vida às pessoas. É isso que nós temos que estar atentos, porque o que o João Carlos diz é verdade e todos nós sabemos que quem está em Lisboa muitas vezes não faz nenhuma ideia, se calhar nem sabem o que é o interior, e decidem lá sentados a uma secretária com um papel na mão, olhando para um mapa e está decidido. Foi o que aconteceu relativamente à carta de risco de incêndio. E nós temos que combater isso. E quem está na política, mais quem está na política, tem que estar atento e tem que pressionar e fazer barulho, portanto, que é o que a gente pode, pouco mais do que isso podemos fazer também, não é? Muito bem, então, pegando na deixa do Vítor Cavalheiro, vamos para as notas soltas, notas positivas, notas negativas, ficando desde já marcado daqui a um ano, se Deus quiser, voltaremos a encontrar-nos para fazer então o balanço já do segundo ano e aí então veremos se há estratégia ou se não há estratégia. Vamos então, João Carlos Almeida. Então, falando em estratégia e interior, e floresta, e incêndios, e combate à desertificação, pronto, eu trago esta é uma nota positiva, porque já há tantos projetos positivos que, de alguma forma, a gente ouve falar em milhões, mas depois no terreno só ouvimos falar é perda de serviços, direitos, não poder fazer seja o que for, e, portanto, em vez de ficarmos cá, temos que fugir todos porque não conseguimos ter cá condições de vida. É isto que me parece, mas pronto, mais uma ação positiva. Programa de Gestão Integrada de Fogos Rurais está aprovado no Centro, CCDR Centro, penso que foi das primeiras a aprovarmos isto, envolve também, à semelhança dos PDMs, muitas entidades, neste caso 40 entidades, e vai dispor de 1,3 mil milhões para investir em projetos até 2030. Nós já falámos em tantos milhões, mas na Sertã e de gestão, alteração da paisagem, tantas coisas, mas não conseguimos visualizar nada. O BUPIC já não sei quantos, mas não chega ao fim nunca, porque continua a fazer só agora quando é obrigatório, quando alguém vai fazer alguma venda, algum registro, alguma coisa do género. Então, nós, no caso, fomos os primeiros a aprovar isto e valorizado o compromisso base de conseguir que a área ardida acumulada não ultrapasse 1%, o número de incêndios seja reduzido em 80%. Isto é uma coisa extraordinária. Se este investimento servir para isto, eu penso que será muito positivo. Não permitir que sejam construídas moradias junto dos terrenos das pessoas e mandá-las embora de lá é que eu acho que não vai ajudar em nada o combate aos incêndios. Mas pronto, isto parece-me positivo, é uma nota que eu trago. Outra nota positiva, eu acho que uma iniciativa deste Executivo, homenagem ao Padre Manuel Antunes Farinha, que seja anual. Eu acho que é positivo, porque é uma figura do nosso Conselho, seja falada à semelhança do São Nuno, é positivo e, portanto, é uma iniciativa simpática do Executivo. Depois, pavimentação do IC8, mais uma intervenção, terá positivo, porque temos tido alguns incêndios, alguns acidentes talvez por muita culpa do tapete, mas também, por outro lado, é negativo porque fazem intervenções, mas as intervenções de fundo, que são as faixas de aceleração, estão esquecidas, a finalização do IC8 está esquecida e, portanto, vamos fazendo estes remendos para ir passando mais ou menos, para ter condições mínimas. E para terminar, uma nota negativa, que é esta questão do PDM, que já discutimos aqui, e que eu quero dizer que por várias intervenções em concelhos vizinhos já tem o PDM aprovado, em que é para construir é preciso ter 30 mil metros, onde acabaram os aglomerados, aliás, os consolidados urbanos que já terminaram com a nova lei que foi introduzida e que acabaram com os consolidados, neste momento, para construir fora do perímetro urbano, seja uma zona florestal, próximo da zona florestal, temos que afastar 50 metros desses extremos. E, portanto, e é preciso que não esteja numa zona de médio ou baixo ou alto risco de incêndio. Na maior parte dos casos, mesmo com a carta de incêndio municipal, grande parte do concelho está em risco médio e alto, não se pode construir. Médio, baixo,
pode-se construir desde que se salvaguarde os 50 metros. Isso é impossível, vai ficar inviabilizado qualquer construção junto das vias com as infraestruturadas, com água, com eletricidade, com pavimentação, investimentos da Câmara Municipal, vão deixar de poder construir. Mas isto ainda não é o mais grave. O mais grave é o que vem para além disto. Ainda vai, ou seja, futuramente com o novo PDM e com os novos regulamentos que têm que ser integrados no PDM, só é possível construir dentro dos aglomerados urbanos. E, portanto, o resto é paisagem. E o resto é paisagem, vai fazer com que as pessoas tenham uma, duas, três soluções, como está a acontecer no dia-a-dia, no nosso concelho e nos concelhos vizinhos, onde tenho trabalhado. Um terreno, dois terrenos, três terrenos, não consegue construir nenhum deles, ok, não vai construir. Seja segunda habitação, seja primeira habitação, e, portanto, isto não é lutar contra a desertificação. Portanto, é uma nota negativa. Vítor Cavalheiro, então, também notas positivas e notas negativas. Então vá. Biblioteca Itinerante deu-se a conhecer em Espanha. É uma nota positiva. Foi mais uma iniciativa louvável, das muitas que a Biblioteca já nos vem habituando há uns tempos. Foi, acima de tudo, uma promoção para o Concelho de Sertã, aquilo que bom nós temos aqui e aquilo que fazemos. Como disse o Presidente Carlos Miranda, foi não só o reconhecimento de excelente trabalho que a Biblioteca Itinerante tem vindo a fazer, mas também, em simultâneo, dar a conhecer a Sertã e as suas potencialidades culturais, que também são muitas, como sabemos. Outra nota positiva, homenagem ao Padre Manuel Antunes, é coincidente com a do João Carlos Almeida, realçar que nunca é demais as homenagens que se possam fazer ao Padre Manuel Antunes. O Presidente Carlos Miranda frisou bem a importância desta homenagem, portanto, e a figura do Padre Manuel Antunes do passado, mas com uma visão do presente e do futuro, que é aquilo que nós sabemos, no céu livre ele tem mais, mas, portanto, no Repensar Portugal. E eu aqui também aproveitava para voltar a recordar que o Padre Manuel Antunes, há uns tempos, estamos a falar, portanto, a partir de 2002, pouco ou nada terá sido falado até essa data. A partir dessa data, há uma pessoa que realmente é o responsável por o Padre Manuel Antunes, portanto, ter começado a ser falado na Sertã, que é o Dr. Zé Paulo Farinha. Portanto, ele merece realmente que a gente lhe reconheça esse mérito, porque muita gente da Sertã não sabia, da Sertã, quando fala da Sertã, fala em concelho, não sabia o valor que estava na figura do Padre Manuel Antunes. E não trago notas negativas, o que é muito bom, é sinal que está tudo a correr bem, embora o João Carlos Almeida não concorde, mas está. Faz o papel dele. Então, ficamos por aqui. De hoje a 15 dias voltaremos de novo a cruzar-nos com as linhas da atualidade.